te espante. Tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus, Criador de todas as coisas, volvei para nós o vosso olhar e para sentirmos em nós a ação do vosso amor, fazei que vos servimos de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa, por intercessão de Santa Teresa de Jesus, só Deus basta. E a palavra de Deus ela encontra no Evangelho de São Lucas, capítulo 8, no versículo de 1 a 3. O Senhor esteja convosco, e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoado, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele. Também algumas mulheres que havia sido curada de maus espíritos e doença. Maria, chamada Madalena, da qual tinha saído 7 demônios. Joana, mulher de Casã, alto funcionário de Herodes, Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e os discípulos com os bens que possuíam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje, ela vem aqui na carta de São Paulo a Timóteo, falando sobre a vivência da comunidade, de todo aquele que segue a Jesus Cristo e como deve, então, seguir e ter esse bom relacionamento com Deus. Precisa de viver uma fé verdadeira, com boas condutas, e a liturgia e a palavra de Deus também, da carta de São Paulo a Timóteo, fala sobre a questão de viver até dentro de um sistema de fé, mas com intenção de lucros. Tomar cuidado com essa questão do lucro, porque a palavra de Deus fala aqui que nós nascemos sem nada e vamos embora sem nada também. Porque daqui nós não trazemos nada e nem levamos nada. Só trazemos a graça de Deus e levamos a graça de Deus se nós realmente viver a fé. Então, a questão material, São Paulo, ele dá uma importância grande para lidar com aquilo que é vantajoso economicamente, que pode levar aquele que segue Jesus a desviar do caminho. E no Evangelho fala que Jesus ele andava por cidades e povoados, pregando e anunciando o reino de Deus. Quer dizer, Jesus, ele mostra na sua missão que ele é
aquele missionário, né, o maior missionário, o missionário por excelência. Ele é aquele que está em saída, é aquele que vai atrás daqueles que têm necessidade. Então ele vai nos povoados, em todas as cidades. É assim que é o desejo de Deus para a sua igreja, uma igreja de saída, uma igreja que leva o anúncio do reino de Deus a todas as pessoas. Então, esse levar, esse estar de saída, esse de anunciar a palavra de Deus é a nossa missão. Por isso, Jesus, ele fazia isso de uma forma onde tocava o coração das pessoas. E esses 12 escolhidos dele eram 12 homens que foram movidos por essa atitude de Jesus, de ser esse Deus em saída, esse Deus que anunciava, esse Deus que pregava a palavra. Por isso, então, ele arruma esses 12 fruto de tudo aquilo que ele exercitava. E aqui fala também no Evangelho que ele levava também as mulheres. Lucas dá tão importância para essas mulheres que ele relata o nome de cada uma ou da maioria para mostrar o valor que elas tinham por ter também passado por um processo de seguimento a Jesus Cristo. Porque elas, né, aqui fala que por curada de expulsado demônios, curado de doenças e assim por diante. Quer dizer, elas tiveram uma vivência, uma participação com Jesus e isso fez com que atraísse, né? A forma de Jesus anunciar o reino de Deus os atraiu. E claro que elas eram pessoas que, mulher naquela época, no conceito dos judeus, não tinha valor nenhum, mas para Jesus elas tinham. Então, como elas não tinham muita oportunidade para muitas coisas, mas ela tinha aquela forma bonita de seguir Jesus Cristo e a tudo aquilo que elas tinham, ela usava dos seus bens, né? Então ela ajudava Jesus, ajudava os apóstolos com aquilo que ela tinha, que era os seus bens. Então nós olhamos hoje também para essa dimensão da igreja. Precisa ser uma igreja de saída, precisa ser uma igreja, quer dizer, quando a gente fala igreja, a gente fala todo o povo de Deus, todo aquele que tem seguimento a Jesus Cristo, todo aquele que quer um dia chegar na vida eterna, todo aquele que é autêntico cristão, precisa viver essa dimensão do anúncio, precisa viver essa dimensão da saída, mas também precisa viver essa dimensão que aqui fala das mulheres, que elas ajudavam Jesus e seus discípulos com aquilo que ela tinha, com os seus bens. Então a igreja, ela não é que tem preço as coisas, mas tem custo. Então, pelo custo, nós sermos pessoas que contribuem com a igreja, porque a igreja somos nós que construímos essa igreja que é templo, essa igreja que é povo, que tudo tem necessidade e tudo tem custo. Então, o dízimo, né? Como que nós estamos vivendo essa dimensão do dízimo? Estamos sendo fiel ao dízimo? Nós estamos pagando dízimo? Ou estamos dando lá uma esmolinha e não estamos dando a importância devida para esse compromisso que nós temos com Deus? Então, olhar para esse ponto também da questão econômica, do que a igreja precisa na sua economia, questão econômica para estar contribuindo com a comunidade e crescendo em estrutura e também em evangelização, porque tudo tem um custo. Então, que Deus possa nos ajudar a viver essa dimensão que tão pedida por Jesus, que é segui-lo, para que o reino de Deus seja anunciado através da pregação da sua palavra. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.